ele pode ser alguma coisa que se congelou a partir de uma física mais fundamental. Pode ser que no, sei lá, no universo primordial houvesse um campo magnético, um campo, vamos dizer, gravitacional muito intenso. Então, por exemplo, uma componente da torção pode ter sido fixada no espaço-tempo, não necessariamente constante, mas a gente erra, quer dizer, na verdade, esse vetor aqui de fundo, né, esse quadro vetor de fundo, ele incorpora, né, efeitos de alguma física mais fundamental do que a física que estamos tratando. Por exemplo, eu estou querendo tratar eletromagnetismo, estou querendo discutir um problema de eletrodinâmica. E eu tenho essa eletrodinâmica num espaço-tempo onde tem uma direção fixa no espaço-tempo. Pode ser um vetor, um componente temporal e componente espacial, pode ser um vetor puramente espacial, pode ser, por exemplo, um problema de um laboratório. Vamos estudar a propagação de um feixe de laser dentro de um campo magnético muito intenso. Então, esse campo magnético muito intenso, ele modificou o espaço. Ele é uma anisotropia que eu criei no espaço. Eu criei uma direção privilegiada. Então, o laser, de alguma maneira, ele vai se acoplar com essa direção privilegiada. Então, esse vetor aqui, ele pode incorporar alguma física mais fundamental. Esse vetor Veli, ele, por exemplo, pode depender de efeitos, por exemplo, da quantum gravity. Ele pode depender de efeitos da supersimetria. Ele pode depender de efeitos de alguma grande unificação. Não estou dizendo isso tudo simultaneamente, mas existem várias físicas fundamentais que podem estar somadas na existência desse vetor que chega, porque no nosso mundo é pequeno. Em geral, essa é uma anisotropia pequena. Em geral, a própria cosmologia diz que o universo é homogêneo e isotrópico, né? A gente sempre trabalha com um pressuposto de que nós temos um espaço-tempo isotrópico. Mas, claro, quando nós vamos considerar efeitos microscópicos, a gente pode começar a perceber certas anisotropias do espaço. Por exemplo, também, alguns de vocês já devem ter ouvido falar da possível natureza não comutativa do espaço-tempo. As coordenadas do espaço-tempo, né, elas podem deixar de ser coordenadas comutantes, podem passar a ser coordenadas anticomutantes, descritas por um objeto aqui que está levando em conta a não comutatividade das coordenadas do espaço. Essas coordenadas, a anisotropia pode ser um efeito da quantum gravity, ou pode ser um efeito de alguma física mais fundamental. Então, eventualmente aqui, esse vetor também pode estar incorporando algum efeito de, por exemplo, não comutatividade do espaço. Espaço-tempo, as coordenadas do espaço-tempo, né? Vamos dizer assim, X. Então tem, ou outras físicas aqui. Tem outras físicas aqui, por exemplo, né? Tem gente que trabalha com gravitação de Rojava-Nick X, tem gente que trabalha com núcleo quantum gravity, tem trabalhos interessantes da núcleo quantum gravity sobre possíveis anisotropias que o nosso espaço-tempo herda a partir de efeitos da núcleo quantum gravity. Então, eu estou só dizendo o seguinte, de alguma maneira, nós herdamos no nosso mundo uma direção privilegiada que pode ter caráter, pode ser um objeto muito pequeno relativamente a quê? Esse objeto é adimensional, esse objeto tem dimensão, se ele tem dimensão, ele é muito pequeno em relação a quê? Vamos ter que apurar um pouco isso. Então a ideia, por exemplo, que surgiu, o trabalho tem aqui a referência, que eu trouxe a referência precisa, porque se alguém estiver interessado, o trabalho seminal disso aí é o trabalho chamado Carol Field Jacquin. Esse trabalho, esse modelo é chamado CFJ Morgan. É o modelo Carol Field Jacquin. Ele foi publicado no Physical Review, volume de 41. Ele é de 1990. Nesse trabalho aqui, os autores importam uma ideia de um autor
de dois autores que trabalharam um ano antes dessa questão, não da maneira como eles colocam. Foram dois autores chamados Alain Kosterlitz e o outro cara, eu não sei muito bem a inicial do sei, mas é Kosterlitz e Santa. Eles também têm um physical review dele. Mas nesse trabalho aqui, vocês acham essa referência? É uma das primeiras referências desse trabalho. Onde eles mostram que, se nós acreditamos que a física mais fundamental é a teoria de cordas, nesse caso, na verdade, supercordas, então, essas teorias de supercordas, elas podem induzir no nosso mundo, nesse regime baixo nível que nós vivemos, né, de baixas energias, elas podem mandar para nós algum efeito que nós percebemos aqui no nosso mundo através de um quadro vetor. Esse quadro vetor aqui, ele pode estar contando a história de algum campo de natureza vetorial que chegou a nós supresso pela massa de Planck. Massa de Planck é na faixa de 10 a 19 GeV. Então, chega a nós um efeito pequeno. Mas a pergunta é, hoje, nós seríamos capazes de detectar esse efeito? Se esse efeito for um efeito de 10 casas decimais, será que a gente consegue perceber isso? Não? A gente sabe que hoje a gente consegue medir, calcular teoricamente e medir experimentalmente o momento de polo magnético do elétron até a 14ª casa decimal. A experiência bate com a teoria até a 12ª casa decimal. Então, é uma teoria muito boa que me diz que o momento de polo magnético do elétron, 0.0015925287, vai até a 12ª casa decimal, bate com a experiência. A diferença começa a aparecer na 13ª casa decimal. Então, isso é uma física muito apurada. O momento de polo magnético do nulo, ele dá uma precisão, a gente consegue medir ele experimentalmente, calcular teoricamente até a 10ª casa decimal e medir experimentalmente até a 8ª casa decimal. Então, a gente hoje tem efeitos de precisão do espectro atômico, nas raios atômicos, material de alta precisão, né? A gente agora trabalha, você pode mexer num fóton, num átomo, você mexe num elétron, né, lá do átomo. Então, hoje, a física de matéria condensada, o magnetismo é extremamente preciso. Então, quem sabe, em algum tipo de física, que pode ser matéria condensada, pode ser física de partículas, pode ser física atômica, pode ser astrofísica, a gente consiga detectar algum possível efeito de uma possível anisotropia no espaço-tempo, que venha de uma física mais fundamental. Essa anisotropia no espaço-tempo é que a gente chama na literatura de violação da simetria de Lorentz, mas não significa que a teoria da relatividade restrita acabou, não estamos desconstruindo o trabalho da relatividade, estamos apenas dizendo que existe uma direção privilegiada no espaço-tempo. E essa direção, ela pode ser quantificada e efeitos dela podem ser trabalhados. Nós estamos fazendo trabalhos teóricos para verificar todos os possíveis efeitos dessa anisotropia e comparar com experiências que podem ser feitas. Então, nós temos aqui no Brasil o grupo lá do Maranhão, o grupo da Federal do Maranhão, lá que foi o ex-estudante da CBTF, Manuel, que hoje é eu considero ser talvez ser a autoridade do Brasil que mais está à frente na discussão dessas teorias com violação da simetria de Lorentz. Tem um grupo muito bom lá que faz bons estudos teóricos e tem grupo dos Estados Unidos, o grupo de Indiana, lá em Bloomington, do Kosterlitz, o próprio grupo do Kosterlitz, tem um grupo grande que ele tem meio espalhado pelos Estados Unidos. Na Europa também tem alguns grupos, já olhando um pouco mais a discussão da quebra da simetria de Lorentz do ponto de vista da astrofísica. Na França, tem bons grupos, os franceses estão bastante interessados. Aliás, a França, no ano passado, em 2013, em novembro de 2013, a França lançou um edital do CNRS, que era só projetos que estudassem extensões da teoria eletromagnética. Eles lançaram uma chamada, um edital específico, né, para estudo de extensões do eletromagnetismo. Então, os franceses estão bastante interessados nessa questão aí de possíveis violações, né, de uma física mais fundamental. Então a gente espera, não necessariamente só um vetor, de repente você pode ter no espaço-tempo, não um vetor que responda por essa anisotropia, mas um tensor. Um tensor é um conjunto de direções.
Então a gente pode ter essa anisotropia representada por um tensor. E esse modelo de Kerr-Filter-Shakir, ele é baseado na seguinte proposta de equação, de violação, quer dizer, de extensão das equações de Maxwell. Eu vou dar só um modelo agora e vamos dar um intervalo. Então, segundo Kerr-Filter-Shakir, se vocês quiserem aprofundar a questão, quer dizer, esse trabalho é um trabalho fundamental, muito bom, é um trabalho até que está super bem escrito. Um trabalho que não é só um trabalho de Physical Review, um trabalho de pesquisa, mas é um trabalho com uma grande preocupação de ensinar. Ele não dá os detalhes, não vai fazer os cálculos, mas você sabe de onde ele saiu, para onde ele chegou, porque você não se perde, dá para ler o paper sem se perder. Agora, reproduzir os resultados aí toma um tempinho a mais, né? Mas é um trabalho muito bem escrito e feito no sentido de realmente ensinar, né? Não deixar a pessoa muito no ar. Então, vale a pena ler esse trabalho. E aqui a gente orientou várias teses nessa direção, inclusive a tese do Manuel. Então, se vocês quiserem, alguém desejar se aprofundar um pouco na discussão da violação da simetria de Lorentz no eletromagnetismo, a gente tem algumas teses aqui, dissertações e teses. Tem também as teses lá do grupo do Manuel, que eu tenho seguido. Eu tenho as teses que ele tem orientado lá no Maranhão. Tem coisas muito boas, revisões bem didáticas, dá para a pessoa aprender. Sobretudo o trabalho que o Manuel está fazendo é um trabalho muito detalhado. Então ele está sempre acompanhando a literatura, está dando sempre os resultados mais atuais, e ele está muito na direção da física atômica. Ele sempre tem feito cálculos teóricos, usando átomos, usando cavidades. Agora ele está interessado em trazer um pouco a discussão para a física de interações fracas. Então, tem lugares, vocês podem ler boas teses em português, mas também tem vários trabalhos muito bem escritos em inglês também. Os nomes-chave, eu diria que o nome-chave para essa área é o Alain Rostelletz. Esse, vamos dizer assim, esse aqui é o senhor feudal da área. Dificilmente as coisas não passam por ele. Ele é que tem organizado os encontros internacionais sobre a área lá na Indiana. A gente organizou um no Maranhão há 3 anos atrás. Ele não pôde vir, mas o grupo dele veio. Então ele é uma pessoa que mais ou menos organiza a área em termos mundiais. Ele não veio, porque eu não sei se ele veio, porque o Vitor, aluno do Canal Humberto, isso, o Vitor estava lá. O Vitor foi estudar com ele. Isso, o Vitor foi fazer um sanduíche, ou Ciência Sem Fronteira lá com ele. Passou lá um tempo, já voltou o Vitor, nem sei. Já voltou, né? Pois é, o Vitor foi para lá. Tive agora também um estudante nosso aqui, o Carlos Ernast, foi nosso estudante de doutorado, ele terminou, voltou de lá agora, voltou de Bloomington agora, passou 1 ano e meio também trabalhando lá com a Rostelletz. Ele tem recebido muito bem os brasileiros também. E aqui no Brasil a gente tem o Manuel. Vou botar aqui o nome do Manuel. Se alguém quiser fazer um doutorado na área, arruma as malas para o Maranhão. Ele e o Rodolfo Casana, também foi estudante aqui do CPTF, foi estudante de doutorado aqui do Tião, Rodolfo Casana, que é professor lá também. Então estão na última. Aqui no Brasil eu diria que são as lideranças na área. Rostelletz, lá na Indiana, quer dizer, eu diria que esse, aqui no Brasil eu me referiria ao Manuel, lá nos Estados Unidos ao Rostelletz, e na França a coisa está bem esparsa porque está muito ligado para a astrofísica. Francamente falando, assim, eu não tenho um autor assim, as coisas estão muito em grupos, até mais para fenomenologia, são grupos maiores. E na Itália tem uma pessoa também, na Cissa, tem escrito o Liberati. Vocês podem procurar o trabalho, ele tem um trabalho muito bom, inclusive, ele fez um trabalho de revisão, uma revisão crítica muito recente da área, vale a pena ver lá. Nós estamos com um ex-estudante de doutorado fazendo postdoc lá com ele, o Rodrigo. O Rodrigo está passando lá, já está lá 1 ano e pouco trabalhando com ele. Mas o Rodrigo não está nessa área da quebra da simetria de Lorentz, mas o Stefano Liberati tem feito algumas coisas bem interessantes para relacionar a física mais fundamental com quebra da simetria. Então, são esses nomes aí que vocês podem encontrar. Se quem se interessar pela área, pode encontrar boa literatura com esses autores aí. Bom, então a ideia desse modelo de Kerr-Filter-Shakir, que depois evoluiu em várias vertentes, claro que a coisa hoje em dia está aplicada. Essa área, ela não é conhecida só como teorias com violação da simetria de Lorentz, ela também é conhecida pela sigla SME, significa Standard Model Extension. Então essa
Essa é a sigla que o Kosteleitsky criou, que trata, em geral, da discussão. Na verdade, Standard Model Extension é que ele pega todo o modelo padrão, SU3, SU2, 1, e ele estende a física do modelo padrão, introduzindo aqui nessa física, ele classificou todas as possíveis formas de anisotropias que provém de alguma física mais fundamental. Tá? Então ele classifica sistematicamente, se vocês olharem o Kosteleitsky, tem uma literatura vastíssima, né? A gente fica perdido de tanto trabalho que ele tem, mas assim, tem alguns que são review. Então é bom pegar esses trabalhos, às vezes, que aula de curso de verão, coisas assim que ele dá, que aí são trabalhos mais explicativos. Mas a literatura não é muito perdida, não, porque em geral o pessoal dessa área escreve bem. É uma preocupação de fazer os artigos bem inteligíveis, né? Então essa área se chama Standard Model Extension. E ela partiu então desse trabalho do Kosteleitsky Samuel, que evoluiu para o trabalho do Carol Field Jacquet, e a situação cresceu bastante. Hoje em dia nós temos muitos modelos envolvendo supersimetria, supergravidade, e a quebra da simetria de Lorentz vem sendo discutida em várias discussões. No modelo padrão aqui estendido, ela não tem supersimetria, mas a discussão envolvendo a supersimetria, a supergravidade já é feita por vários autores na literatura. Então, o Carol Field Jacquet é um modelo que tem a seguinte estruturinha, muito simples. A gente olha, ele não esquece que tudo começou com Maxwell, está aqui a contribuição de Maxwell. E a contribuição que pode vir de alguma física mais fundamental, um termo bastante interessante, nós vamos discutir a natureza dele, que tem uma estrutura assim, vamos colocar assim. Tensor de Levi-Civita do espaço de Minkowski, 4 índices. Aqui, o vetor de fundo, que responde pela anisotropia do espaço-tempo, tal qual o eletromagnetismo se acopla. Então, o fóton se acopla a esse vetor através desse termo aqui. Potencial eletromagnético e aqui o tensor intensidade de campo igual a zero. A gente pode botar aqui um fator meio, certo? Isso a gente pode, na verdade, até botar aqui até um fator do par. Mas se a gente quiser, se quiser escrever, pode escrever esse termo aqui da seguinte maneira: d beta a gama menos d gama beta. Substituímos aqui o campo eletromagnético. E aí, como isso aqui é antissimétrico em beta-gama, e esse termo também é antissimétrico em beta-gama, eu posso, nesse termo aqui, esquecer, devido à contração com F, eu esqueço esse termo, mas boto o fator 2 aqui. E aí corta o quarto que tem aqui. Então eu vou escrever desse modo. No meio. Professor, foi. está com um problema nos índices. Deve estar. Eu acho que não tem o A alfa. A alfa. V alfa. Alfa, beta, gama, né? Ó, alfa. Mas eu acho que não tem esse A alfa, tem? Senão ficaria alguma coisa não linear também. Não, ele é linear porque esse vetor é constante. Esse vetor. Mas aí tem um A dentro do. Esse termo é um termo lagrangiano, primeiro já é. Desculpa, já é o termo. Obrigado, eu tenho razão. Desculpa, está errado aqui, gente. Estou botando o termo no lagrangiano. Obrigado a vocês. Então aqui entra direto aqui o V. Obrigado, tá, Hugo? Aqui tem o índice I, entra aqui, vamos dizer assim, o V alfa, aqui, e aqui entra o F beta gama. Perdão, estava errado aqui, tinha um A sobrando aqui, tá, gente? Perdão, está errado, tá? Agora está certinho. Você pode até, se quiser, escrever esse termo aqui da seguinte maneira: nós já sabemos que isso aqui é o dual do F, então isso aqui fica V alfa, F dual, Ni, então beta gama, F dual, Ni alfa, né? A gente pode escrever ou pelo dual, ou então posso escrever desse modo. Estava errado antes, não tinha como o Gustavo e o Álvaro apontaram, tinha um A demais aqui. Tá? A gente pode pensar que esse campo, esse
que eu não estou colocando a densidade de Lagrangiano para vocês, eu estou colocando direto a equação de campo. Quem quiser olhar a coisa do ponto de vista do Lagrangiano, da densidade Lagrangiana, ela vem pelo terminho de Maxwell, sempre, né, o terminho que dá, né, a dinâmica dos campos de Maxwell. E aqui, esse termo aqui entraria aqui sim, vou colocar aqui, assim, alfa, assim, alfa, beta, gama, vamos colocar aqui o nosso alfa, ni, alfa, F, beta, gama, e aí a gente, isso aqui é o nosso Lagrange, que a gente bota o fator no quarto, vamos dizer assim. Então essa é a proposta da densidade de Lagrangiano, claro, fazendo o princípio variacional, variando em relação a esse termo vira esse, e esse termo aqui vira esse. Então, esse aqui, então vamos trabalhar direto com a equação de campo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, tem essa forma alternativa, eu posso apagar isso aqui, a gente pode colocar na forma do epsilon, ou então usando o dual, vamos dizer que a gente já coloca aqui uma corrente externa. Então a gente está acoplando esse sistema aqui, vamos dizer assim, a uma corrente eletromagnética externa. Certo? Bom, então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a primeira tarefa que todo mundo pode fazer aí, é muito simples, é escrever as equações de Maxwell. Claro que além dessas equações aqui, nós temos, nada mudou aqui na equação do dual. Então, as equações de Maxwell homogêneas continuam as mesmas, né? Então, as equações de Maxwell homogêneas. E se tiver, por exemplo, se esse campo estiver acoplado ao campo de Dirac, então nós teríamos a equação de Dirac aqui, IH cortado, gama mi, vamos colocar aqui dmi, psi menos nc, psi igual a zero. Então essa derivada covariante aqui é a derivada covariante eletromagnética usual com o campo de Maxwell aqui dentro. Normal. Esse V alfa, ele é um quadro vetor qualquer? É um quadro convelo, não é qualquer. Tempo. Oi? Ele pode depender do espaço-tempo, mas a gente tem restrição sobre ele. Qual é a restrição que a gente pode pensar? Mas ele não tem dinâmica. Não tem dinâmica. É um campo de fundo. Imagina que você está colocando, por exemplo, imagina que você esteja estudando, por exemplo, as equações de Maxwell num fundo gravitacional, onde você trabalha com uma métrica fixa do espaço-tempo. Simplesmente você vai acoplar o teu campo eletromagnético a uma métrica de de Sitter ou de anti-de Sitter. Então, você bota a métrica de de Sitter lá e joga o teu campo eletromagnético. Você não está resolvendo as equações de Einstein. Você já está dando o teu espaço-tempo e apenas você quer resolver as equações de Maxwell nesse espaço-tempo. Tá? Então, o que eu estou fazendo é isso. Eu tenho um vetor de fundo, ele tem uma física mais fundamental, vamos dizer assim, que eu desconheço. Ele integra toda uma série de efeitos de uma física mais fundamental. Eu não tenho uma dinâmica para ele é alguma coisa fixa, como no laboratório. Eu tinha dado um exemplo. Imagina que você tem um campo magnético muito intenso e que você vai fazer uma experiência com uma amostra nesse campo magnético intenso. Você vai colocar a tua amostra ali, você vai fazer as medidas com a tua amostra, mas você não está mexendo no campo magnético, ele é fixo. Não necessariamente constante, mas é fixo. Tá certo? É algo que o teu experimento não influencia nele. Está clara a ideia? O panorama físico é esse, tá? Então esse vetor ele é fixo. É um vetor que tem estrutura, na estrutura dele tem uma física mais fundamental. Eu estou jogando um campo eletromagnético ali e quero ver como é que o campo eletromagnético se propaga, e como é que ele interage com esse meio, mas sem modificar. Esse vetor aqui é fixo. Eu não tenho uma equação para ele. Por exemplo, se eu tiver elétrons, né? Se eu tiver uma eletrodinâmica gerada por elétrons em movimento, então eu tenho que a equação de Dirac, que me dá conta dos elétrons nesse campo eletromagnético, e tenho a influência das correntes de Dirac, das correntes eletromagnéticas, do campo eletromagnético. Mas esse vetor aqui é um vetor de fundo. Mas se você aplica uma derivada nessa equação, a derivada vai tocar nele. Se eu aplicar uma derivada onde? Nessa equação. Qual delas? Qual delas? Tem três. Lá de cima. Aqui? Isso. Que derivada? A derivada dele, sabe? Uma derivada usual. Você aplicar um DNI aqui. Isso. Sem dúvida. Isso aqui vai dar zero. No alfa também. Oi? Vai bater no em alfa também. No V alfa. Vai bater aqui também, vai. Claro, esse vetor não é constante. Em princípio, vamos depois ver as condições. Que condições? O que pode restringir esse vetor? Então, em princípio, esse vetor aqui, vamos colocar que é um vetor fixo, mas não constante. Ele pode depender de P e de X, certo? É um vetor que não independe das coordenadas. Agora, simplesmente, ele não é um vetor que evolui.
É como se eu desse uma distribuição, um campo vetorial fixo, congelado no espaço-tempo, que não é o mesmo em todos os pontos, não é o mesmo em todos os instantes de tempo. E aí, esse campo, esse vetor pode estar mudando, eu posso ter um campo magnético, eu posso estar aumentando a corrente, e o solenoide está carregando uma corrente cada vez mais intensa. Então, um campo magnético externo que está variando, mas a minha física, não é a minha física que está variando o campo magnético. Quem está variando esse vetor aí é Deus, vamos dizer assim, né? Então está lá controlando esse vetor para nós. Mas não é a nossa física que está alterando esse vetor. Tá? Não teria como colocar ele acoplando com o campo fermiônico, né? Pode também, se quiser, gente. Pode. Tem essa derivada covariante. Olha, por exemplo, já que você levantou a questão, vamos pensar aqui, o que é essa derivada covariante para nós, por exemplo? Ela é dmi, né? Derivada usual, mais o acoplamento eletromagnético. Agora, por exemplo, eu tenho esse vetor à disposição. Será que eu poderia colocar esse vetor aqui? Alguma coisa me impediria, por exemplo, de colocar esse vetor aí? Esse vetor veni. Será que eu perco alguma coisa? Esse vetor independe da simetria de Gates, essa derivada continua sendo uma derivada covariante. Eu posso, ou eu poderia pensar também o seguinte, por exemplo, eu posso modificar, né? A gente inclusive já estudou uma modificação aí que você poderia colocar esse vetor aqui, né, acoplado, por exemplo, com um F til mínimo. Você teria um acoplamento não mínimo, uma possibilidade. Agora, você poderia também pensar o seguinte, ô Gabriel, poderia jogar aqui na equação de Dirac, imaginar que você pudesse ter um acoplamento aqui que fosse alguma coisa do tipo, mas um acoplamento, assim, um parâmetro que vai medir o acoplamento, por exemplo, desse Vni, gama I, sim, como se fosse um campo eletromagnético. Então, estou botando esse vetor, está se acoplando diretamente ao psi aqui, por exemplo. Mas aí, será que eu não posso jogar o efeito desse vetor dentro do meu campo eletromagnético? Mas você pode sim, você pode. Tem outros, não só esse vetor, mas tem outros acoplamentos que foram considerados na literatura que você mexe também no setor de ferro. Eu não estou muito preocupado pelo seguinte, por que eu não estou interessado no setor de ferro? Porque eu estou interessado em estudar só Marx. Então, eu só coloquei isso aqui para poder ilustrar que eu posso ter essa corrente derivante desse campo aqui. Mas para nós, o que vai contar para nós é essa equação. Nós vamos estudar as equações de Marx em presença desse. Pois não, pode me falar? Mas nesse caso aí você não tem mais a conservação da carga, né? Aqui? Por que não? Se eu aplicar esse derivado que o Alexandre falou, aquele termo ali do meio que não vai zerar. Você não vai ter que DNI, JNI. E se você impuser a condição que esse vetor tenha rotacional duplo, por exemplo? O que você quer conservação? O que você quer? O que significa? Bom, eu ia tocar nessa questão, mas já que você deu 2 minutos, a gente termina ela lá em intervalo. O que significa a conservação da corrente? A conservação dessa corrente significa a simetria de gauge do modelo. Então vamos ver. Aplicar, como o Alexandre falou, a derivada dni aqui, a derivada dni aqui, que pode se distribuir sobre esses dois termos, e a derivada dni aqui. Então tá. Então, gente, vamos supor que nós queremos que, vamos dizer, de uma certa maneira, gerar uma anisotropia que corresponda a uma violação da simetria, que a gente chama de violação da simetria de Lorentz. Mas eu não quero perder a conservação da carga elétrica. Então, para mim, é crucial que essa corrente eletromagnética, aí como o Pedro está falando, ela continue ter quadro de divergência zero. Isso aqui significa, né, simetria de gauge preservada. Essa é a corrente de gauge. Então, não quero abrir mão da conservação da carga. Vamos dizer, a gente até quebra Lorentz, mas quebrar a carga elétrica a gente não quer. A gente quer manter a simetria de carga elétrica. Então, muito bem. Então, esse termo aqui é zero, porque isso aqui é antissimétrico, isso aqui é simétrico. Esse termo aqui zerou. Esse termo aqui zerou porque nós queremos preservar a simetria de gauge. Então, esse termo aqui agora tem duas contribuições. Eu vou pegar o DI do V alfa vezes o F beta H, mais, claro, o V alfa DI do F beta H. Lembrando dessa equação aqui, ó, esse termo aqui, esquece esse termo por enquanto, esse termo aqui, ele está pegando justamente o dual, isso aqui é
F-til alfa ni. É só pegar esse leve-til com esse 1 meio aqui, contrair com esse F, então 1 meio, leve-til, F vai me dar F-til ni alfa. Mas essa equação a gente não abriu mão dela, a segunda equação, o segundo conjunto de equações de Marx. Então, pelas chamadas identidades de Bianchi, a gente chamava essas equações aqui de identidades de Bianchi, pelas identidades de Bianchi, esse termo aqui é zero. Então, tá, esse termo é zero, esse segundo termo aqui foi zero, e sobrou esse termo. Então, qual é a condição que eu tenho que impor nesse fundo, esse vetor de fundo, então, como o Guilherme, né? Como o Guilherme chamou a atenção, eu tenho uma equação para ele, eu não tenho uma dinâmica para ele, mas eu tenho uma condição sobre ele. Se esse vetor de fundo tiver, isso aqui antissimetriza em Mi alfa, isso aqui é antissimétrico em Mi alfa. Então esse termo aqui, na verdade, posso escrever como sendo 1 meio de dmi V alfa menos D alfa dmi. Então, se esse vetor aqui tiver quadro rotacional zero, esse termo aqui automaticamente é zero também. Então, o termo que quebraria a simetria de Rey é justamente o termo que mede o rotacional desse vetor de fundo. Então, por exemplo, se eu tomar esse vetor de fundo, se ele for o gradiente de algum escalar, essa condição imediatamente satisfeita. Mas mesmo que ele não seja o gradiente de um escalar, basta ele ter rotacional, quadro rotacional zero. Então, esse vetor de fundo, ele é vinculado por essa condição. Ele não precisa ser constante, mas ele tem que ter quadro rotacional igual a zero. Tem alguém que estuda monopolo magnético nesse contexto, colocando o monopolo magnético nesse rotacional? Tá, a gente já fez isso já. Já fizemos isso em 2001, mas a gente já estudou isso. Está na internet, se você quiser eu dou para você, tá? Mas não significa que você não possa fazer um trabalho mais rico em cima disso, né? Por exemplo, nós não estudamos isso para estudar Einstein. Nós não estudamos para monopolo de... estudamos monopolo de Toft-Poliar, estudou isso. Mas, por exemplo, você poderia estudar, estudamos soluções de vórtice, Manuel lá no Maranhão estudou muito isso, mas você poderia, por exemplo, estudar outras configurações topológicas. Por exemplo, você poderia estudar Mérons, que é uma coisa bastante interessante, ou poderia estudar texturas, outras configurações topológicas. Eu acho que foi na aula passada desse curso, ou de algum curso que eu dei essa semana, que eu dei a referência do Alfred Actor, né? Aquele paper do Alfred Actor sobre configurações topológicas. Ali você pode dar dyons, Mérons, texturas, domínios de paredes de domínio. Tem muitas configurações topológicas que têm sido estudadas nesse contexto de anisotropia espaço-temporal, tá certo? Como é que isso aí, por exemplo, pode afetar a forma de um Einstein? Bom, então a condição que a gente está impondo é essa condição. Então essa condição que o Alexandre, como você mencionou, essa derivada não pode passar aqui por cima, tá? Mas aí a gente impõe essa condição para poder compatibilizar com a simetria de gate, certo? Então, a simetria de gate está presente aqui. Então, vou apagar isso aqui, vamos dar um intervalo e vamos voltar daqui a pouco falando dar uma olhada nas equações, como é que elas ficam, né? E tirar algumas propriedades, por exemplo, tirar o tensor de energia e momento, ver como é que fica o vetor de Poynting, né? Em presença desse termo aí, algumas coisas. Tá? Pode aí, Alfa, por não? Só fazer um comentário? Claro, faz dois, né? Oi? Já que eles descobriram isso sozinhos, eu acho que a gente pode fazer um comentário. O Standard Model Extension do curso elétrico, ele tem 3 pressupostos quando ele propõe extensões no modelo padrão. E um desses pressupostos é a preservação da simetria de Gauge. Isso. Ele pode alterar a Lagrangiana desde que ele mantenha a simetria de Gauge no modelo padrão. Por isso que chama modelo padrão estendido. É isso que o Álvaro está falando. É modelo padrão estendido, preservando as simetrias do modelo padrão. SO3, SO2, tá legal? A outra coisa é a normalizabilidade no nível do Power Count. Não pode estender outra coisa. E outra coisa é que esse objeto, fixo ou não, tem caráter vetorial como vista geométrica. Não pode sair botando extensões que não são tensorialmente compatíveis. Isso aí está no paper, num dos papers. O paper dele com cola dele, funda o Standard Model Extension. O paper primordial do SM. Com cola dele. Tá certo. Se chama Standard Model Extension. Eu acho que é de 92. Deve ser dessa época, né? Os teles. Aproximadamente 92.
E ele fala então a palavra-chave deve ser essa, Standard Model X. E aí eles dão as bases de construção, quais são os vínculos, os pressupostos para construir o modelo padrão estendido, tá bom? Então vamos dar um intervalinho, são 6h10, a gente volta às 6h25, dá 15 minutos aí de break.